Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre alimentação, tá certo? Antes da gente pensar um pouco sobre alimentação, a gente tem que entender o seguinte: nós seres humanos somos seres heterotróficos, tá certo? O que isso quer dizer? A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar para produzir o nosso próprio alimento, tá bom? Já as plantas são seres autotróficas. Isso quer dizer o quê? Que elas mesmas produzem o próprio alimento delas, tá certo? Tirando dos insumos da terra e da água, tá bom? Voltando pra gente, né? Nós seres humanos precisamos compor nossa alimentação de 5 principais nutrientes, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um e dar exemplos de alimentos que contêm esses nutrientes, tá certo? E depois eu tenho uma atividade para vocês fazerem, combinado? Então bora lá. O primeiro nutriente, ó, são os carboidratos, tá certo? Os carboidratos servem para dar energia, gente, tá? E eles são encontrados em diversos locais. Os carboidratos mais, digamos assim, mais essenciais, né, mais primitivos, são encontrados nos tubérculos, tá certo? Como macaxeira, como inhame, tá certo? Essas fontes de energia, essas fontes de carboidrato são privilegiadas de uma certa forma porque elas são naturais. A gente pode encontrar também os carboidratos nas massas, nos doces, nos bolos, sendo que esses alimentos são processados, são industrializados em alguns momentos, tá certo? E o que acontece com esse carboidrato? A gente encontra esse carboidrato, mas o tempo de duração dele no nosso organismo é pouco, tá? Em relação à energia, tá certo? Já os carboidratos dos alimentos naturais têm uma quantidade de carboidrato maior e aí a gente tem uma energia maior, tá certo? O próximo nutriente que a gente vai ver são as proteínas, tá? As proteínas são enzimas, são células, né? Que elas são estruturais, tá certo? O que isso quer dizer? Que ela forma a estrutura do corpo da gente. Por exemplo, no músculo da gente, tá certo? Em todo o corpo da gente é composto de proteína, tá? Então essa alimentação, esse nutriente, a gente encontra em alimentos de origem animais, como ovo, queijo, leite, tá certo? E aí tem pessoas que não utilizam essa alimentação de animais, que a gente também pode encontrar em outros alimentos, como o grão de bico, como a soja. Então a gente pode ter essa alimentação, pode encontrar essas proteínas em diversos locais, tá? E para que ela serve? Ela serve para, além de dar estrutura no corpo da gente, né? Ela serve também para reconstituição muscular, tá certo? Como assim, tio? Vê, quando a gente faz algum movimento, tá certo? E aí a gente faz um esforço, a gente sente um pouquinho de dor no braço, tá certo? Ou então na perna, quer dizer que a gente feriu um pouco o músculo da gente. Mas isso não é nada de ruim, tá certo? A não ser que seja uma dor duradoura. Isso quer dizer que a gente está fortalecendo o músculo da gente. E nessas microfissurazinhas, a proteína vai lá e vai reconstituir o músculo da gente, para fazer com que a gente fique mais forte, tá certo? Se vocês forem observar, as pessoas que são bem musculosas, né, que a gente consegue ver os músculos bem aparentes, elas têm uma grande concentração de proteína nessa região dos músculos, beleza? O próximo nutriente são os lipídios, tá? Os lipídios a gente encontra em sementes ou em frutos oleaginosos. Como assim? A gente tem nas castanhas, tanto de caju quanto do Pará, tá certo? A gente também encontra no coco, tá certo? E nos óleos vegetais. Os lipídios, eles são um concentrado, tá certo? De carboidrato, tá? Onde eles armazenam essa questão da energia pra gente e depois o corpo da gente transforma ele em carboidrato para fazer com que a gente tenha mais energia, tá certo? O problema dos lipídios é que a gente tem os lipídios bons e os ruins. Os ruins a gente encontra nos alimentos gordurosos, né? Nas massas também em excesso, nos doces também, na questão dos alimentos industrializados como salgadinhos. A gente vai ter uma grande concentração de gordura, tá certo? E é essa gordura que faz mal pra gente. Mas a gente também precisa de gordura no organismo da gente que seja de uma fonte boa, como eu falei, das oleaginosas, tá bom? Que são as castanhas tanto do Pará quanto de caju, no amendoim também, tá certo? No coco, beleza? E aí, ó, a gente também tem os sais minerais, tá certo? Os sais minerais, eles são encontrados em diversos alimentos também, tá? E assim como a proteína, ele serve para compor partes do corpo da gente, tá certo? Uma das principais funções dos sais minerais é a calcificação, né? O fortalecimento do osso, tá certo? Como o cálcio que eu acabei de falar, é uma substância, né? Uma enzima que vai no corpo da gente para fortalecer os ossos da gente, tá certo? E aí a gente encontra esses sais minerais em diversos locais. A gente encontra no leite, a gente encontra nos cereais, como feijão, como a soja também, tá certo? E aí tem o grão de bico. O que é que a gente pode fazer também em relação a esses sais minerais?
Eles, como eu falei, eles calcificam, né, nossos ossos, e eles também podem ser encontrados no fígado também, que às vezes muitas pessoas não gostam de comer, mas é uma parte muito nutritiva dos animais, tá certo? Que vai ter essa grande quantidade de nutrientes em relação a esses minerais. E por último, a gente tem as vitaminas, né? As vitaminas, elas servem para diversos aspectos no corpo da gente. Elas servem para melhorar a pele da gente, elas servem para fazer com que processos no corpo da gente sejam acelerados, tá certo? E uma das principais também funções da vitamina é justamente esse aumento da questão da imunidade da gente. Se vocês já ouviram falar, a vitamina C, ela faz esse aumento da imunidade da gente porque ela favorece os organismos que tem dentro da gente a combater os vírus e as bactérias que possam vir entrar em contato com o corpo da gente, tá certo? Então a atividade que eu quero fazer para vocês é o seguinte: eu mostrei 5 nutrientes principais, tá certo? Eu quero fazer um desafio, na verdade, para vocês. Será que vocês conseguem encontrar 5 alimentos, cada um de um nutriente aí na casa de vocês? Se conseguir, tira a foto de tudinho e coloca o nome. Por exemplo, tenta achar um alimento que seja das vitaminas, que pode ser uma fruta feita laranja, que é rica em vitamina C, tá certo? Os sais minerais, a gente tem o ferro, que pode ser encontrado no feijão. Os lipídios, como eu falei, nas oleaginosas ou no coco, né? Ou no amendoim, na castanha, tá certo? Nos óleos vegetais. A proteína, a gente tem o ovo, tem o leite, tá certo? Então a gente pode estar encontrando nesses dois locais. Os carboidratos, a gente tem os tubérculos, como eu falei, né? A batata doce, o inhame, a macaxeira, tá bom? E aí, se não conseguir encontrar os carboidratos bons, assim, como é que eu posso falar? Os naturais, a gente pode encontrar também no macarrão, tá certo? Nas massas. Então tentem procurar aí na casa de vocês, tá certo? 5 alimentos, cada um de um dos nutrientes que a gente precisa. Combinado? Então tira a foto e manda pra gente ver direitinho, tá certo? Beijão pra vocês e até a próxima aula.